pessoal, estamos iniciando mais uma aula do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação ao conteúdo das leis de Newton, especificamente tratando com relação à primeira e à terceira lei, tá bom? As leis de Newton elas foram formuladas para explicar a dinâmica de movimento dos corpos. E vamos começar a entender começando pela primeira lei de Newton, que é o princípio fundamental da inércia, tá bom? Mas antes vamos tratar com relação às ideias de alguns filósofos e pensadores de diferentes épocas com relação à condição de movimento dos corpos. O primeiro foi Aristóteles. Aristóteles começou a tentar explicar a condição de movimento dos corpos no século IV a.C. Segundo ele, o movimento de um corpo não é o seu estado natural. Para que ele ocorra é necessária a ação de uma força. Então, de acordo com Aristóteles, todo o corpo para entrar em movimento é necessário que uma força atue e continue atuando sobre ele, tá bom? A gente vai discutir um pouco mais lá na frente com relação a essa questão da força continuar atuando para que o corpo se mantenha em movimento. Então, de acordo com Aristóteles, o estado natural do corpo não é a sua condição de movimento. Para que esse movimento ocorra, é necessária a ação de uma força sobre ele, e para que esse corpo continue em movimento, essa força precisa continuar acontecendo. Outro também que contribuiu bastante no âmbito da mecânica foi Galileu Galilei, que diz que inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter velocidade constante. Galileu Galilei, com essa afirmação, ele está correto. No entanto, a condição de inércia está relacionada à condição de equilíbrio, onde um corpo em equilíbrio não encontra-se apenas com velocidade constante, ele encontra-se também em repouso, que é o que vamos acompanhar agora com relação ao princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton ela diz que todos os corpos tendem a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento com velocidade constante, desde que a força resultante que atue sobre ele seja igual a zero, ou seja, nula. Então, todo corpo que encontra-se em equilíbrio, com força resultante igual a zero, admite-se dois estados, repouso e movimento retilíneo uniforme, que é o movimento com velocidade constante. Então, esse é o princípio da inércia, a primeira lei de Newton, tá bom? Então, o que diz essa primeira lei? Lembrando que o fato de dizer que a força resultante, o conjunto das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, não quer dizer que nenhuma força esteja atuando sobre esse corpo. Muito pelo contrário. Significa que o somatório, a resultante das forças que atuam sobre esse corpo é igual a zero. Tendo em vista que forças de intensidades iguais, direções iguais, poderão estar atuando em sentidos opostos, sentidos diferentes, e, consequentemente, se anulando. Vamos a alguns questionamentos aqui. O que é necessário para que um corpo entre em movimento? Para que um corpo entre em movimento, é necessário que haja a interação mútua desse corpo com outro corpo, ou seja, a força. É necessário para que esse corpo entre na condição de movimento. Lembrando, mais uma vez, falar que força resultante é igual a zero não quer dizer que nenhuma força atue sobre ele, tá bom? Então, essa interação mútua, seja por contato ou de ação à distância, é que provoca a condição de movimento dos corpos. Para se manter com velocidade constante, aquela velocidade que não muda com o passar do tempo, é necessária a ação de uma força? Não, tá bom? A gente compreendeu aqui até no conceito da primeira lei de Newton. Se a força resultante for igual a zero, significa que ele está em equilíbrio. Então, ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Movimento com velocidade constante. Então, não se faz necessário, quando um corpo está com velocidade constante, que a força continue atuando sobre ele a todo instante, tá bom? O que é necessário para que um corpo se mantenha em repouso? A mesma condição do movimento retilíneo uniforme, a mesma condição da velocidade constante. Para que um corpo se mantenha em repouso, é necessário que a força resultante que atua sobre ele seja igual a zero. Ou seja, o somatório de todas as forças seja nula. Ou seja, força resultante igual a zero, que vai lhe dar a condição de equilíbrio, tá bom? Então, a primeira lei de Newton, ela trata com relação a exatamente isso. Os corpos tendem a permanecer em estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, desde que a força que atue sobre ele, a resultante, seja igual a zero. Quando é que ele vai sair dessa condição de equilíbrio? Quando passar a atuar sobre ele uma força resultante diferente de zero. Ou seja, quando ele vem a sofrer a ação de uma força externa, ok?
Tratando aqui com relação ao próprio conceito, reforçando um pouco mais. De acordo com a primeira lei de Newton, né, que é o princípio da inércia, força é o agente que altera a velocidade de um corpo, vencendo assim a tendência natural. Quem é a tendência natural dele? De se manter em estado de equilíbrio, tendo em vista que a força resultante é igual a zero. Gente, força resultante igual a zero, o corpo vai estar nessa condição de equilíbrio, inércia. Inércia é a tendência natural do corpo de se manter nessas duas condições, em repouso e em movimento retilíneo uniforme, ele estando em condição de equilíbrio. Daí eu tenho o equilíbrio estático, que é quando o corpo está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então vamos tratar aqui, de algumas ilustrações, Um exemplozinho simples com relação à aplicação da primeira lei de Newton que você pode fazer em casa. Um copo, um pedaço de papel, pode ser uma cartolina e uma moeda. Observe que a moeda está sobre a cartolina. E quando você puxar a cartolina, você estará exercendo uma força sobre quem? Sobre a cartolina e não sobre a moeda. Então, qual a tendência natural da moeda? Se você puxar rápido, vai ser acompanhar o papel? Não, a tendência natural da moeda é se manter em repouso. Então, ela não vai acompanhar o papel. O que é que vai acontecer com ela? Vai cair dentro do copo, tá bom? A mesma situação é quando um cavaleiro, está sobre o cavalo, e esse cavalo, quando está em movimento, ele precisa parar. Qual a tendência natural do cavaleiro? Continuar em movimento, tá bom? Se o cavalo está em movimento e o cavaleiro está sobre o cavalo, então o cavaleiro também, consequentemente, está em movimento. Então, no momento que o cavalo para, por algum motivo ou outro, ele para, ele cessa o movimento, a tendência natural do cavaleiro é continuar em movimento. Então, mais um exemplo com relação ao princípio fundamental da inércia, que é a primeira lei de Newton. Certo? Então, temos aqui esses exemplos, vamos tratar de mais exemplos aqui, um exemplo prático para quem anda de ônibus ou até mesmo de carro. No ônibus, por exemplo, quando o motorista aciona os freios, a força está sendo aplicada sobre quem? Sobre o ônibus. Então, quando o ônibus para, qual a tendência natural dos passageiros? É continuar em movimento. Tendo em vista que se o ônibus se desloca com uma velocidade de 60 km por hora, as pessoas que estão dentro do ônibus, em relação ao referencial externo, também se deslocam com a mesma velocidade. Então, se os freios foram acionados, eles foram acionados sobre quem? Sobre o ônibus. Então, qual a tendência natural dos passageiros? Continuar em movimento. Então, por inércia, eles são jogados, como se fossem arremessados para a frente do carro, tá bom? Então, tem que ter cuidado quando estiver andando no ônibus, ficar sempre atento, ficar sempre segurando, escorando em algo, como medida de segurança, tá bom? Um outro exemplo aqui, essa ilustração. Um corpo em movimento tende, aí vem o garotinho lá todo empolgado sobre o skate, de repente se choca com a pedra. Quem foi que se chocou com a pedra? O skate. Então, a força de interação foi entre skate e pedra. Se o garoto está sobre o skate em movimento, então ele também está em movimento. Então, qual será a tendência natural do garoto? Continuar em movimento. Então, qual é a resposta? A permanecer em movimento. Infelizmente, o garoto se choca com a árvore, porque a tendência natural do garoto é continuar em movimento, ok? Vamos tratar aqui também, relacionando o princípio da inércia com relação à importância, com relação ao uso do cinto de segurança. A gente sabe que muitas vezes o cinto de segurança ele é obrigatório, não é isso? E muitas vezes a gente acha desconfortável, relaxa quanto ao seu uso dentro da cidade, ou até mesmo uma viagem de uma cidade para outra, mas ele é de extrema importância. Por quê, gente? De acordo com o princípio da inércia, qual a tendência natural dos corpos? É continuar em movimento. Então, se você está sem o cinto de segurança e no carro ocorre uma colisão, a interação mútua, a força que está sendo aplicada é sobre o carro e não sobre o passageiro. Então, qual a tendência natural do passageiro? É continuar em movimento, então ele corre o risco de ser arremessado. Daí a importância do uso com relação ao cinto de segurança. Vamos ver aqui nessa imagem, a família, se deslocando numa estrada. Observem que todos estão sem o cinto de segurança, algo errado e preocupante. Ocorreu uma colisão do carro com o poste. Qual é a tendência natural dos corpos, gente? A força aplicada foi sobre o carro e não sobre os passageiros. Então, a tendência natural dos passageiros é continuar em movimento. Então, eles são jogados, arremessados do carro e, consequentemente, isso aí vem a óbito,
Então, muito cuidado com relação e atenção com relação ao uso do cinto de segurança, porque o próprio nome já diz, cinto de segurança, é de extrema importância para se evitar algumas situações que podem até comprometer a sua vida, tá bom, gente? Então, até num acidente nós temos a física presente por meio da primeira lei, ok? Tratando agora com relação à terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. O que é que essa lei de Newton diz, o princípio da ação e reação? Sempre que um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, esse corpo B reage com uma força de reação sobre o corpo A. Força essa com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo valor, mesma direção, no entanto, em sentido contrário, tá bom? Então, a gente pode observar aqui que para toda ação há sempre uma resposta, que essa resposta é tida como quem? Como uma reação, ok? O simples ato de andar. O pé exerce uma ação sobre o chão e, consequentemente, o solo exerce uma reação sobre o nosso pé. E vice-versa, fazendo com que sejamos impulsionados para frente, tá bom? O lançamento de um foguete. O combustível, quando ele entra em combustão, por exemplo, ele libera gases de altas temperaturas. O foguete, consequentemente, ele vai liberar esses gases em alta temperatura. Então, o foguete exerce uma ação sobre esses gases aquecidos. Em contrapartida, esses gases aquecidos exercem uma força de reação, no sentido contrário, contra o foguete, fazendo com que ele seja impulsionado, tá bom? Então, aí eu tenho a ação do foguete sobre o gás e a reação do gás sobre o foguete. Um exemplo prático com relação à nossa terceira lei de Newton. Um outro exemplo é no futebol, no esporte, a interação entre o pé e a bola. Um jogador de futebol, no momento em que ele chuta a bola, ele está exercendo uma força de interação, uma força de contato entre o pé e a bola, ok? Então, o pé exerce uma ação sobre a bola, em contrapartida, a bola reage, exercendo uma força de reação sobre o pé. Observem que é um par de ação e reação. Por que é um par de ação e reação? Porque estão sendo aplicados em corpos diferentes, tá bom? A ação do pé sobre a bola e a reação da bola sobre o pé. Ao chutarmos uma bola, os nossos pés aplicam uma força sobre ela. A força de reação da bola age sobre o pé do jogador. O pé experimenta um movimento de recuo, como a gente pode observar, tá bom? É tanto que os jogadores de futebol, no momento em que eles vão chutar a bola e furam a bola, não acertam a bola, que é um modo de dizer dentro do futebol furar a bola, furou o chute, eles acabam caindo, porque não houve a reação, não houve aquela força para trás, no sentido contrário do movimento que ele exerceu. Então, dentro do esporte, na própria forma de chutar uma bola, nós temos a presença da terceira lei de Newton. Ao empurrar o carro, estamos exercendo uma ação sobre ele. Em contrapartida, ele reage com uma força de reação no sentido contrário. Outro exemplo também prático é quando pegamos um martelo e aplicamos uma força sobre o prego. O martelo exerce uma força de ação, setinha azul aqui, verticalmente para baixo. Em contrapartida, o prego reage com uma força de reação, setinha vermelha para cima. Observem que as setinhas elas possuem o mesmo módulo, mesma direção, no entanto, em sentidos contrários. A força de ação do martelo sobre o prego é verticalmente para baixo. E a força de reação do prego é verticalmente para cima, caracterizando assim o princípio da ação e reação. No nosso último exemplo, nós temos aqui um canhão, quando ele lança uma bola, o canhão. Então, nós temos aqui, o canhão exerce uma força de ação sobre a esfera, em contrapartida, a esfera reage, exercendo uma força de reação. Mesmo módulo, setinhas do mesmo tamanho, mesma direção, no entanto, em sentidos contrários, tá bom, gente? Então, aqui nós caracterizamos a primeira e a terceira lei de Newton, o princípio da inércia e o princípio da ação e reação. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vai lá em nosso canal, Professor Edivaldo Júnior, façam a sua inscrição. Lá tem muitas aulas que vai te ajudar bastante para o Enem, como também no seu dia a dia na escola, tá bom, galerinha? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu, galera!